Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História, né? E vamos estar falando nessa nossa aula aqui, galera, sobre algumas características pertencentes à Roma Antiga, à civilização romana, tá? Vamos lá, pessoal. O que a gente vai ver especificamente nessa nossa aula, tá bom? Veremos o processo de expansão romana. Esse, galera, é um processo bastante complicado, tá? Aqui, quando a gente está falando já desse processo de expansão romana, eu digo complicado por causa que ele é extenso. Não que ele seja difícil, tá? É bem tranquilo, na verdade. Ele é um processo um pouco amplo só e que tem algumas consequências bastante importantes para a organização social da civilização romana. Bom, vejam, a expansão romana. Esse processo de expansão ocorre durante a segunda fase política romana, que é durante o período da República, tá? Para você saber, Roma vai ter primeiro um período de monarquia, depois uma república e depois um império. E aí acaba o império, né? E aí nós temos o começo da chamada Idade Média, tá bom? Então, esse processo de expansão maior da civilização romana, ele vai ocorrer durante o período republicano, tá? O que a gente vai ter aqui então? Por que de uma hora para outra Roma vai se expandir, né? Tem que ter algum motivo para essa cidade pequena que ficava ali na Península Itálica se expandir e se transformar em uma das maiores civilizações que a história já conheceu, né? Vamos ver o que acontece aqui, galera. Durante o processo das conquistas plebeias, nós tivemos também a conquista, uma das principais conquistas que aconteceram, foi o fim da escravidão por dívidas. Qual a importância disso? Agora um plebeu, ele se sentia mais à vontade para poder exercer as suas funções, para poder participar de dentro do exército também, né? Porque um dos grandes descontentamentos dos plebeus é que eles participavam do exército, não tinham salário, voltavam para casa, perdiam a sua propriedade e transformavam-se em escravos. E aqui então, nós temos a escravidão por dívidas sendo abolida. Mas agora você precisa lembrar do seguinte, eram duas as formas de escravidão. Uma era escravidão por dívidas. Qual foi a única forma que sobrou? A escravidão por prisioneiros de guerra. Se acabou a escravidão por dívidas, só sobrou a escravidão dos prisioneiros de guerra. Tá? E Roma, assim como a civilização grega, era uma civilização que a gente chama de que existe, que domina, que coloca em prática o chamado modo de produção escravista. São os escravos que produzem dentro dessa sociedade. Se não tem escravo, não tem produção. E durante o período da República, né, graças ao fim da escravidão, vai ser necessário uma constante ocorrência de guerras. E essas guerras, nesse sentido que eu coloquei para vocês aqui, as guerras serão iguais à expansão. Por quê? Você não vai ficar guerreando dentro do seu próprio território. Você vai guerrear com povos vizinhos, com povos rivais, tá? Você vai guerrear contra outras pessoas, porque ali você consegue escravizá-los, certo? Até é moralmente melhor, entre aspas, né? Você escravizar o diferente do que escravizar o seu próprio povo. Não que isso seja bom, é só uma outra justificativa que vai ser dada também. Continuando, desse processo de expansão, se não tem mais escravidão por dívida, só tem escravidão de prisioneiros de guerra, eles precisam estar em constante conflito com outros povos. Nesse conflito com outros povos, eles vão aprendendo a dominar outros povos e aí também ganha-se o gosto pelo poder. Os romanos percebem, mas por que a gente vai ficar só dominando essa galera que está perto aqui da gente? Vamos expandir nossos territórios, vamos tomar conta cada vez mais aqui dessa região. Por quê? Porque eles aumentavam o território e eles aumentavam também o seu poder, porque vai ter uma quantidade cada vez maior de riquezas. E também não se esqueçam, né? Se eles estão se expandindo, o que vai acontecer? Aumenta-se também o número de escravos dentro da sociedade romana. A partir do processo de expansão, os escravos vão se tornar na maior parte da sociedade romana, tá? Continuando, gente, nesse processo de expansão, é um processo de muitas guerras, né? Nós teremos a consolidação do exército romano. O que significa isso? O exército romano se fortalece, né? Você também tem um aumento dos vínculos entre os guerreiros e os seus generais. Porque muitas vezes, galera, uma guerra não acontece durante 1 ano, 2 anos. Você tinha conflitos que duravam cerca de 10 anos acontecendo. Então, imagina, você tem um general e tem um soldado que está estabelecendo um vínculo entre eles por cerca de 10 anos. Você acha que esse soldado vai ter um vínculo maior pelo governante, pelo cônsul ou pelo seu general? É lógico que ele vai ter uma afinidade muito maior pelo seu general. Isso se transforma em um problema mais pra frente que a gente já volta a falar sobre ele. Bom,
aumento de vínculos entre generais e soldados, né? E aqui um detalhezinho que eu separei para vocês, só para ficar mais organizado, né? Nós temos dois momentos da expansão romana. Primeiro, uma expansão interna. O que significa isso? Que eles vão dominar toda a Península Itálica. Toda a região que hoje a gente chama de Itália, os romanos vão dominar nesse processo de expansão interna. Portanto, expansão interna significa a expansão dentro da Península Itálica, beleza? E assim que eles dominam toda a Península Itálica, eles chegam onde? Chegam ao mar Mediterrâneo. E aí eles pensam, pô, a gente chegou aqui, vamos expandir mais ainda? E é isso que eles fazem, tá? Eles começam a expandir os seus territórios em direção ao mar Mediterrâneo. E nesse processo, nós temos uma guerra, tá? Chamada de guerras púnicas, que são as guerras entre os romanos e os cartagineses. Na verdade, esse conflito já se inicia ainda durante o período de expansão interno, tá? Quando os romanos invadem a Sicília. A Sicília era uma colônia dos cartagineses, tá? E um detalhe bastante importante que a gente precisa ter atenção aqui, galera. Os cartagineses, né, vão ser... Essa guerra é chamada de guerras púnicas porque os cartagineses eram chamados de poenes, porque eles eram uma colônia que foi fundada por um dos grandes povos comerciantes da antiguidade, que são os fenícios, né? O processo de colonização fenícia estabeleceu uma colônia no nordeste da África, que deu origem à cidade de Cartago. E aí os romanos entram em conflito com os cartagineses, né, que eram chamados pelos romanos de punis, por isso guerras púnicas, guerras entre romanos e os cartagineses, certo? Eles vão dominar o Mediterrâneo. Vejam só, aqui a gente tem uma definiçãozinha, né, só para lembrar então, ó, do latim puni, que significa fenício, certo? Olha só, pessoal, essa guerra ela vai se dividir em três fases, tá? A primeira fase, ela acontece ainda dentro da Península Itálica, para você entender o que eu tô falando, tá? Não tem, galera, como você entender história se você não entender de geografia, o mínimo, tá? Você precisa entender. Por quê? História fala sobre tempo, geografia fala sobre espaço. Não existe tempo sem espaço, nem espaço sem o tempo. Então a gente sempre tem que estar relacionando essas duas coisas, tá? E aqui, perceba, aqui que eu falei para vocês, nós temos o início da civilização romana nessa cidade, os romanos dominam toda a Península Itálica, chegam então à região da Sicília, que é essa região mais ao sul, anteriormente também chamada de Magna Grécia, dominam a região da Sicília, né? E aqui nós temos o início dessas guerras acontecendo. E aí você vai ter uma campanha muito importante, feita aqui ó, pelo militar Aníbal, que é uma campanha que dura 10 anos, em que ele sai aqui da região da Península Ibérica, do que hoje é a Espanha, vai partindo com os seus exércitos entrando na Europa Ocidental para chegar por cima e tentar dominar os romanos. Isso não dá certo, os romanos acabam conseguindo vencer esse processo dessas guerras púnicas contra os cartagineses, e aí então os romanos conseguem dominar a cidade de Cartago, que ficava aqui nessa pontinha que a gente vai ter no mar Mediterrâneo. Não se esquece, né? Ó, observa aqui, isso aqui é um zoom dado, nós temos aqui, portanto, a região nordeste da África. E aqui os romanos dominam toda essa região. E aí os romanos percebem o quê? Que eles eram muito fortes, tá? Eles percebem que o exército deles era muito poderoso. E eles continuam, então, esse processo de expansão. Bom, dominamos a Península Itálica, dominamos o nordeste da África, bora continuar dominando essa galera aqui ao redor. E aí eles dominam, sem exceção, todas as regiões que existiam, que beiravam ali, então, o mar Mediterrâneo, tá? Então, vejam, nós temos aqui as consequências desse processo de expansão. Quais são elas, galera? Entrada de riquezas em grandes quantidades. Lembra? Os patrícios comandavam o exército, eles eram os generais. Os plebeus eram os soldados. Só que nós temos plebeus pobres e plebeus ricos. Os plebeus ricos e os patrícios, durante esse processo de expansão, eles andarão em cavalos, porque eles têm mais dinheiro. Os plebeus pobres não. Então, como os patrícios e os plebeus mais ricos tinham mais dinheiro e andavam a cavalo, eles começaram a ser chamados de equestres. Isso posteriormente dá origem à cavalaria do processo lá durante a Idade Média. Tudo bem? Continuando. Entrada de riquezas para quem? Para todo mundo? Negativo. Somente para os patrícios e para os plebeus ricos. Tá? Ruína dos pequenos proprietários. Por quê? Vai acontecer o seguinte, galera, nós teremos uma entrada muito grande de escravos dentro de Roma. Então você vai ter escravos sobrando. Era muito mais barato você comprar escravos do que você ir lá e pagar o salário para um plebeu.
Isso gera um processo de crise dentro de Roma, devido à enorme quantidade de escravos disponíveis que existia, né? Temos um aumento muito significativo também do número de pobres, por quê? O plebeu, galera, entendam, os plebeus vão perder o seu lugar na sociedade. O plebeu não vai mais trabalhar. Por quê? Porque o patrício, o homem rico, vai preferir comprar escravos, era muito mais barato, do que pagar um plebeu por um salário ali ou coisa parecida, tá? E é isso que acontece, né? Nós temos o fortalecimento desse escravismo. Só que os plebeus não gostam disso. Os plebeus pensam, pô, mas e a gente aqui, ó? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Os plebeus vão tentar mudar essa realidade deles. Por quê? Porque eles não estão alcançando mais lugar dentro dessa sociedade. E aí entram em cena, melhor dizendo, dois irmãos, tá? Os chamados irmãos Graco. Quem foram esses dois irmãos, tá, galera? É o Tibério e o Caio Graco. O que eles fizeram? Durante o período das conquistas plebeias, durante o período republicano, eles conseguiram o direito de ter um tribuno da plebe. O tribuno da plebe, você tinha lá um eleito, um escolhido, que tomaria as vontades, tomaria as medidas de acordo com a vontade dos plebeus, né? E até que chegaram ao cargo de plebeus que a gente vai ter aqui, de tribunos, essa era a palavra que eu estava procurando. Primeiramente, o Tibério Graco. O que o Tibério Graco vai fazer? Ele pensa, pô, os plebeus estão morrendo de fome. Os patrícios têm um monte de terras. Os plebeus não têm terra nenhuma. Olha a injustiça que eles percebem. Tem pouca gente com um monte de terra e tem um monte de gente sem nada de terra. O que ele vai fazer? Olha a ideia desse cara. Quando ele faz isso? 134 a.C. Ele vai propor uma reforma agrária. Em 134 a.C., ele tenta colocar em prática a ideia de reforma agrária. O que seria isso? Os patrícios, que conquistaram muitas terras durante o processo de expansão, e os plebeus ricos, teriam que ceder parte da sua terra para os plebeus pobres. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que os patrícios vão querer perder parte do seu território para os plebeus? É evidente que isso não dá certo. O que acontece então? Vejam só, limitava o tamanho das propriedades rurais e distribuía terras para os plebeus camponeses que lutavam nas guerras de expansão romana. Apesar de aprovadas pelo Senado, a proposta teve resistência das elites e por isso, olha o que acontece então com o Tibério Graco, ele foi assassinado pelos patrícios, tá? Porque ele queria propor a reforma agrária. Esse é um tema sempre muito polêmico, tá? Até os dias de hoje. Não entraremos nesses assuntos, mas enfim, 10 anos depois, o irmão do Tibério Graco, o Caio Graco, vai tentar colocar em prática ideias parecidas com a do seu irmão. Assume também como sendo um tribuno da plebe, né? O Tibério Graco também foi eleito tribuno da plebe. Em 122 a.C., Caio conseguiu aprovar as chamadas leis frumentárias. Olha que interessante o que ele vai fazer, galera. Que garantiam a venda de trigo a um preço mais baixo para os plebeus. Não é apenas dar terra para os plebeus. Vamos possibilitar que o plebeu consiga pelo menos se alimentar. Então, o trigo, durante a maior parte da história da humanidade, é a principal fonte de alimentação, tá? Durante a Idade Média, eles comiam, 85% da alimentação do povo era pão. Aqui durante a Idade Média, durante a Idade Antiga, também. E ele fala, vamos distribuir trigo mais barato, pão mais barato para as pessoas mais pobres. O que vai acontecer com o Caio Graco? Ele não vai esperar a perseguição dos patrícios e acontece então que o Caio Graco acaba se suicidando. Só que ele se suicida como tendo uma atitude política, querendo demonstrar para o povo que, vejam, ele estava tentando mudar alguma coisa, só que os patrícios não estavam permitindo. Então ele acaba se suicidando ali em 121 a.C., que foi, de certa forma, aqui um suicídio político, né? E dentro dessas revoltas plebeias que a gente vai ter também, galera, temos uma revolta importante que é a chamada revolta de Espartacus, um escravo dentro aqui de Roma, que era um gladiador muito forte, que organiza uma revolta de escravos gladiadores e dá um trabalho enorme para Roma, tá? Vão ter que enviar aqui um dos generais mais habilidosos que existiam dentro de Roma, que era o Crasso, para poder comandar o exército romano, as legiões romanas, para que eles conseguissem vencer, então, essa revolta de Espartacus, que deu um problema gigantesco ali nesse período. Certo, galera? Bom, eu coloquei essa imagem aqui para vocês só para entender o seguinte, que durante esse processo de expansão romana, o vínculo entre os soldados e os seus generais vai ser muito grande, tá? E isso vai ser, inclusive, uma das causas do fim do período republicano e início do que a gente vai chamar posteriormente de primeiro triunvirato, composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Beleza, galera? Então, a gente fecha essa nossa aula por aqui.
ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!